Bem-vindos a mais um Vozes de Peso, o podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Eu, Rafael Prestes, estou aqui com... Renan Pisa. Moleque, tudo certo? Tudo bem, cara? Renan, você está preparado para mais uma conversa de peso? Não, hoje promete. Hoje promete, sempre Hoje... promete, né? Sempre cheio de trocadilhos aqui. Exatamente. A gente gosta, e a gente tá com duas vozes de peso que tem história. Tem. E atuam muito nas redes sociais, viu? Ó, Sim. depois vocês fiquem ligados no LinkedIn dessas duas pessoas, porque tem muito conteúdo, muita coisa interessante. Então, sem mais delongas, Vambora? bora? Bora. Faz as honras, Renan. Olá, pessoal, tudo bem? Boa Estamos tarde. aqui com o Olá, Renan senhores. e com Boa o Douglas. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo em Boa. ordem, Ó, beleza. como a gente já se conhece, Renan, às vezes eu vai escapar um Renanzinho, parceiro. Tá tudo em paz. O Douglas, desculpa, mas eu vou chamar de Dodô também pra ficar mais fácil. Então, gente, não estranhem. Uma intimidade forçada. Só nesses Seguiu o momentos. padrão. Só nesses momentos. Padrão. Mas, gente, muito obrigado por aceitar esse convite. Hoje vamos falar muito do universo que vocês dominam bastante. Mas antes, falar um pouquinho de vocês. Uma historinha ou coisas que ninguém conhece de vocês. Uma curiosidade que ninguém sabe sobre Douglas Barros. E depois uma curiosidade que ninguém sabe sobre Renan Lopes. Vamos começar pela curiosidade. Vamos. Pra soltar. Uma curiosidade. Quando eu era pequeno, eu queria muito trabalhar num banco. Eu não queria trabalhar numa indústria. Meu pai trabalhava na indústria. Eu queria trabalhar num banco. Banco? Um banco. Mexer por com quê, dinheiro, cara? vender. Vender já tava ali, já tava na veia, literalmente. Mas eu gostava da atuação de banco, né? Mexer com dinheiro, acho que é legal administrar dinheiro, saber onde investir. Então tinha essa tentação para trabalhar em banco. Aí meu pai trabalhava na indústria, logo veio as provas do Senai, sempre falam que fulano entrou, poxa, vai lá, concorre lá. Aí eu passei na prova e entrei na Toledo do Brasil. Olha só. E aí entre indas e vindas, né? Saí uma vez, voltei, estou aqui desde 2007. Caramba. Caramba. Mas era E brincou muito de banco imobiliário pra ser influenciado? muito. Aí, ó. Muito. E a gente acaba, de certo modo, entrando muito para esse segmento, né? Que literalmente trabalha com vendas, trabalhar na parte de cuidar de produtos ali e trabalhar literalmente com vendas, né? Umas estratégias de vendas, a gente acaba aprendendo a lidar com dinheiro, a lidar com caixa da empresa, qual que é o melhor momento de investir, qual que é o melhor momento ali para você criar uma estratégia para impulsionar o mercado e já pensando em programar estoque. Então, são várias estratégias legais que acabam nos moldando aí, forjando literalmente e fez com que a gente continue na indústria. Pô, legal. Mas uma curiosidade era isso daí que eu tenho para compartilhar também. Bancário. Boa. Bancário. Depois a gente conversa de uns Quiser, investimentos. quiser dinheiro emprestado, depois a gente conversa. Opa! Boa. Tá vendo? Agora o nosso xará. E aí, cara, como que foi a sua curiosidade? Bom, quando eu era pequeno eu sempre quis ser empreendedor. E teve uma época que ficava procurando coisas pra fazer, assim, em casa, né? E, conversando com minha mãe, a gente descobriu o segmento de bijuteria. Fazer bijuterias caseiras ali. Sim. A gente foi atrás e tal. Mas o mais interessante de tudo isso foi uma atividade que a gente fez na igreja. Tinha uma galera, um pessoal, né? Crianças que frequentavam a igreja, crianças da comunidade. E minha avó frequentava lá, faziam alguns trabalhos lá. E teve um momento que ela me chamou, vamos lá ensinar. E o que foi mais legal, assim, não tinha conhecimento, mas eu pude ensinar as pessoas a fazerem a bijuteria. Até quando vocês falaram, pensa numa curiosidade, até trouxe Ô, aqui louco, Ok. olha que legal, cara. um exemplo que a gente fez. E o mais legal Marca de tudo... famosa. Caramba. É mesmo, hein? Jacarezinha. Mas o mais legal foi a recepção das crianças. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, se muito na época. Mas o mais legal foi as crianças aprendendo e nossa, tio, que legal, eu aprendi a fazer algo. Sabe, quando você marca, isso é Caramba. bastante legal. Acho que foi uma curiosidade, assim, que marcou muito minha vida, que pouca gente sabe. Eu não contei pra ninguém, assim, Caraca. de Toledo. Empreendedor, artesão. Imagina o tanto de licença. encomenda que ele vai receber agora lá na Toledo. Bem bonito. É bem legal. A gente fazia anéis, minha mãe fazia os anéis, Legal. jacarés, tinha menores, Isso aqui cachorros. já era, cara. Isso aqui já é meu. Já. Verde ainda, Já né? é verde, aí já era. Tava precisando de um chaveiro.
Pô, legal, essa eu não imaginava, não. Então essa Tá é vendo? uma Surpresa. parte aí da minha história que marcou bastante porque era criança ensinando criança, então isso foi bem legal na época. Bem Olha, bacana. começou tocante o episódio, É, hein? então, O já deu ato de aquele ensinar é quentinho no gratificante, coração, né? É, e eu me senti meio que no Inteligência Limitada, com presente, É, assim, verdade. inusitado. Ô, Era só gostei. carrinho de Ele deu rolemã. presente Não, não sei pra se é um gente. presente, né? Era só carrinho de rolemã, jogar, É, jogar pô, um futebol. Não, mas legal, Já cara. tava empreendendo. Verdade. Mas fica a dica aí, ó, o pessoal já quiser dar um presente pra gente, né? A gente nunca ganha nada Boa. aqui, né? Ah, próximos convidados, por favor. Começamos uma nova temporada. Mas é isso aí. Agora, entrando um pouquinho mais no segmento, né? Até um detalhe, Douglas, você não falou, mas assim, seu pai também era da Toledo, né? Meu pai trabalhou na Toledo, meu pai trabalhou ainda na época do Jurandir, né, entraram basicamente juntos. Trabalhava como eletricista de manutenção, focado na indústria, Olha só. literalmente mexendo com tornos, CNCs, instalações, manutenções. E eu vinha na Toledo já desde meus 8 anos de idade, talvez até menos. Às vezes parava alguma máquina de final de semana, vinha eu com meu pai, ficava na portaria, normalmente batendo papo com o pessoal da portaria. Meu pai adentrava para poder resolver o que ele tinha que resolver. Coincidentemente, meu pai também trabalhou com o pai do Renan durante alguns anos, longos anos aí. E do Renan também, né, Renan? Quantos anos seu pai já tá lá na Toledo, cara? Meu pai tá vai fazer 39 anos esse ano. Manda um abraço aí pra ele, pô. Um abraço, Carlão. Não, mas muito Bigode, legal. Carlão. Muito legal saber que tem Literalmente, essa... literalmente o Renan é o sangue puro da Toledo, né? Puro sangue Toledo. Puro sangue Toledo. O pai e a mãe dele Olha só, trabalham na Toledo. olha só. Não, isso é bem, bem bacana, né? E até mostra a questão dos nossos valores, né? A gente comenta muito isso sobre a empresa de confiança, de ser essa empresa familiar e literalmente é real, né? Então a gente tem esse ciclo aí que é muito maior do que só a parte corporativa, né? Tem bastante coisa, ciclo pessoal também. E entrando um pouquinho nos segmentos que vocês atuam hoje, né? A gente queria até que vocês se apresentassem assim, como que foi a trajetória, como que vocês entraram, como... Conta um pouquinho, por exemplo, o Dodô falou, né, que você entrou na Toledo, queria ser bancário, entrou, teve um hiato aí, saiu, voltou em 2007. Conta um pouquinho da sua trajetória. E depois o Renan, puro sangue, vai contar essa história também. Bom, eu entrei em 2003, saí em 2005, 2006 mais ou menos. Entrei na manutenção, ainda na época do Zé Carlos. Saí em 2005, 2006, voltei em 2007. Início de 2007, assim que a Toledo saiu do Ipiranga, unindo-se a outra unidade que era de Santa Amaro, foram ambas ali fundirem em uma única unidade em São Bernardo do Campo. Eu retornei para Toledo bem nesse período. E era um período ali de adaptações. O SAP tinha pouco tempo a ser implantado, as melhorias mesmo de processo estavam evoluindo, e eu entrei na parte para fazer estágio com Vagnildes Silva. Como? Vagnildes Silva. Vagnilde? Vagnildes. Vagnildes. Tipo Mussum, Senhor Vagnildes. Senhor Vagnildes. Abraço, Vagnildes, esse nome é O exótico. Senhor Silva. Senhor Bem conhecido Silva. como Silva, né? Melhor, melhor. Boa. Melhor. Ele era o gerente até então de sistemas. Já tinha trabalhado há muitos anos na Toledo. Ele que inclusive contratou o AC. Acho que foi uma das últimas contratações dele, do Vagnildes. E aí eu entrei para trabalhar na parte estagiária, administrando ali a parte de compra de materiais, apontamento de horas. E logo fui convidado ali para fazer parte dos testes de sistemas. Eu tinha uma certa habilidade com a parte de montagem de painéis elétricos, interpretação de desenho. Eu fui convidado ainda para trabalhar ainda com o João Teixeira, que logo acabou falecendo, saudoso João Teixeira. Junto com o Vicente, também trabalhei um certo período ali. Vicente, que saiu da Toledo, mas grande abraço se estiver assistindo ainda o canal. E de lá então fiquei ainda um bom período na parte de teste de sistemas, e aí ali a gente começou a aprender literalmente o que era o universo balança, o universo automação, que ali abrange todos os equipamentos da Toledo. Então tudo que é de especial da Toledo, então durante todos os dias, ao longo de uns 10 anos ali, eu via todos os equipamentos da Toledo passando pelas nossas mãos ali. Todos os equipamentos a gente tinha que testar, validar projeto, corrigir projeto, dar suporte técnico em alguns momentos. Chegamos até em algum momento ou outro ter que ir para campo. Mas era uma forma de aprendizado, né? E com toda essa base e uma saída depois do Leonildo, o Flávio até me convidou, a gente já trabalhava junto, já o Flávio me convidou para ir para o suporte técnico. Trabalhei no suporte técnico durante um período também, curto até, um ano próximo. E logo na sequência também o Samir, o Gabe saiu. E nessa época o Wanderson junto com o Guilherme me convidaram para trabalhar lá em automação. E aí eu já comecei a ir para marketing e vendas.
Legal. Então, eles trabalham aí na parte de serviços, na parte de manufatura. Vamos lá, manutenção, manufatura. A parte de serviço, a gente teve essa vivência e depois fui para esse mundo que era marketing e vendas, que também é algo que de desejo ali de muitos da empresa, onde a gente tem contato direto com todas as áreas, e literalmente é um certo poder de decisão junto, logicamente, com a gestão de toda a equipe, né? E ali eu pude desenvolver um trabalho, mais uns 5 anos na parte de automação, projetos especiais. Cada dia era uma coisa nova, e inovando em todos os segmentos, até eu ser convidado na saída do Polônio, também um grande abraço para o Polônio também. Eu pude ir para essa parte de piso e bancada, e agora também já atuando com a parte de software, que compreende também todo esse universo da parte da indústria, da agroindústria. Legal. E estamos aqui, né? Olha só. Eu me especializei, na verdade, uma formação de tecnólogo em automação industrial. Tenho um MBA em gestão industrial e, na sequência, agora até mais recente, fizemos até aí o Danilo Robson. Danilo Robson virou sócio daqui, tá prestes a pedir a música 3 vezes, já participando junto com vocês. Mas um MBA em agroindústria, agronegócio, na verdade, desculpe, meu MBA em agronegócio pela USP, e estamos aqui, estamos em busca de aprendizado. Sempre bom. E o poder multiplicar também é sensacional. Nossa, fantástico, legal. É isso. Tô careca na Toledo. Resumindo. Tá careca de conhecer tudo. Careca de conhecer a Toledo e que venham mais Desafios. conhecimento, mais desafios. E você, Renanzinha? Bom, minha história na Toledo começa até antes de eu nascer, né? Como o Douglas comentou, puro sangue Toledo. Minha mãe trabalhou durante 11 anos na Toledo e meu pai ainda está trabalhando. Já fazem bastante tempo, acho que uns 20 anos ou mais que minha mãe saiu, 2001 mais ou menos. E aí, desde 2007 estou aqui. Comecei no Max, famoso Max, oficina Categoria de interna. base, né, da Toledo. O Max é nosso... É categoria de base. Aprendizado gigantesco, A formação da vivência. galera. Muita gente que hoje está em diversos departamentos surgiram de lá. Sim. Comecei pelo Senai lá. Então, Senai é também outra base ali gigante. Sim. Comecei ali, fiquei durante 3 anos, fui convidado para ir para o CTT, fazer parte dos manuais, dos moins, né, que hoje é os manuais técnicos. Fiquei durante 5 anos lá, subi para trabalhar junto com o Polônio, ali na parte de manual do usuário também, fazendo a parte de documentação, né, mais relacionada à documentação, menos produto, mas também auxiliando e aprendendo também bastante ali com ele, pela experiência que ele tinha de anos de casa. Uhum. Em 2019 mudei para informática para trabalhar especificamente com o nosso software MWS. E aí desde então estou mais focado no software e agora estou em piso e bancada de novo. Então eu brinco que é a lei do ex. Fui e voltei, não larguei o piso e bancada. Então Legal. já 18 anos ali de Toledo, é uma baita escola, oportunidade que a gente tem de conhecer empresas, conhecer pessoas, é uma baita vivência. Então 18 anos aí crescendo. Cara, 18 anos, já atingiu a maioridade, né? Já pode tirar a carta já. Ó, boa, boa. E agora você falou de piso e bancada. Agora vamos falar da área de atuação de vocês atualmente. Que é, piso e bancada que é? Pesagem estática? O que vocês lidam diariamente? As soluções, vamos falar um pouquinho... A Toledo, ela está inserida, talvez uma das empresas que tem esse grande expertise de estar atuando em tudo que é segmento. Então, a parte portuária, logística em si, né? Parte ferroviária, rodoviária, parte da indústria, do agro em geral. E nós estamos ali literalmente na parte de piso, bancada, balança tendal também, balança móvel. Mas o que compreende essa parte de piso e bancada do nosso segmento, né? Nós atuamos dentro da portaria da classe 3, até 10 mil divisões. Porém, de range de balança, nós atuamos até 20 mil quilos. Não quero dizer que a Toledo não trabalha com balança de maior capacidade. Balança rodoviária é um grande exemplo, Sim. ao qual o Fabiano e o André estiveram aqui falando também. Então, são balanças de maior capacidade. Uhum. Os modelos de balança que nós trabalhamos são balanças até 20 mil quilos. Pode ser balança com tamanho especial, dentro de uma regra da portaria homologada. E nós temos balanças, né, normalmente piso, para você fazer uma pesagem de pallet, pesagem de bag, muito utilizado também para parte de pesagem de bobinas, até mesmo para subida de empilhadeiras.
Sim. Então, se torna ali uma mini rodoviária. Então, Entendi. se o cliente tiver interesse numa balança especial, entre em contato conosco, tá? Boa, Deixou boa. o contato ali. Boa. E você falou 10 mil incrementos? Incrementos, até Que 10 mil que incrementos. seria? Quando a gente Classe fala. 3, a gente trabalha até 10 mil incrementos. Então, é a capacidade máxima dividido pela menor divisão. Um exemplo, uma balança de 10 quilos por 1 grama, 10 quilos por 1 grama, 10 mil incrementos. 10 Certo. quilos você divide por 0,01 grama, Uhum. 10 mil incrementos. Então, um range de atuação dentro da portaria é esse, até 10 mil incrementos. Se você quiser uma balança com uma maior precisão, uma acurácia ainda maior, aí você vai para uma balança de laboratório, que é a balança que o Edgar, junto com o Rafael, eles atuam na equipe deles, né, no time de WinLab, que é a balança específica para laboratório, onde você tenha mais a parte de manipulação de remédios, de tintas e outras coisas mais. Então, do nosso universo, a gente trabalha com até 10 mil divisões, 10 mil incrementos dentro da portaria classe 3. Até 20 mil quilos, né? E logicamente você vai escalonando, né? Isso aí. E dentro desses modelos, logicamente, não basta você ter a portaria só da balança. Para você ter a portaria da balança, antes de tudo, você tem que ter a portaria do terminal. Então, também é feito todo um ensaio para você poder alcançar essa portaria do terminal. E lembrando, os equipamentos da Toledo têm fabricação nacional, fabricação e desenvolvimento. Isso é legal. Isso é importante a gente falar, que a gente tem cerca aí de seus 200 engenheiros, onde nós desenvolvemos, criamos protótipos, fazemos ensaios, e é algo que é ponto-chave da Toledo, né? Uhum. Que é a parte da robustez, qualidade e tecnologia. Uhum. Toledo é uma empresa que a gente acompanha muito nas nossas redes sociais, inclusive, até os próprios colaboradores compartilham. Nós temos muitas viagens internacionais, mas justamente buscando conhecimento para trazer para o Brasil, para fazer o negócio evoluir. Uhum. Nós acabamos puxando todo esse mercado do mundo de pesagem, com tecnologia nacional, né? Então, Toledo Brasil é nacional, é da casa, não é... Não, e quando a gente fala também, é papo assim, eu quero aprender, até pra falar bonito, fora. Quando a gente fala portaria, são permissões dos órgãos regulamentadores, né? Então tem que ter essa permissão dentro da classe 3, a permissão do indicador para conversar com a balança, seria isso, né? Isso aí. A atual portaria é a portaria 157/22. Até então era utilizada a 236/94. Os equipamentos que foram lançados antes dessa portaria 157/22 estão ainda podem ser utilizados. Agora, a partir disso, todos os equipamentos têm que sair com a portaria 157/22. Você está desenvolvendo um novo equipamento, tem que seguir essa portaria. E lá você tem os critérios de aprovação. Quantos incrementos você pode ter de erro numa balança? Qual que é a capacidade mínima? Então, não é porque essa balança aqui é de 1.500 quilos... Não sei se depois dá para dar um foco aqui, tá? Mas essa balança aqui é de 1.500 quilos, que eu posso colocar qualquer capacidade sobre ela, qualquer peso sobre ela. Ela tem um range mínimo indicado pelo próprio Inmetro, na portaria do Inmetro, que é a capacidade mínima de operação. Então você tem 20 vezes, na classe 3 é 20 vezes o menor divisão. Então se é uma balança de 10 quilos por 1 grama, você não pode começar a pesar de 1 em 1 grama já pensando que vai dar certo. Sim. Então você tem que ter, normalmente tem essa regra até por Inmetro, a capacidade mínima da balança. Então 10 quilos por 1 grama vezes 20. Então o melhor peso para ser colocado sobre a balança é 20 gramas. A partir de 20 gramas ele vai começar... até 10 quilos num exemplo, entendeu? Ah, legal. Então Ah, tem né, essas características. Só uma pergunta. Manda. 1 grama ou 1 grama? Eita, E aí nós. pegou. É empresa de jardinagem ou empresa de balança? Não, o do grama eu Na sei padaria. Na padaria, você pede Na padaria. Na padaria, na frente do açougueiro. Não, é 100 gramas. Pede 3 vezes 100 Não, mas gramas, né? o do grama eu sei que é o grama por causa que eu sempre falo. É o quilograma. Boa. Então essa eu sei. E a grama é do graminha jardinzinho. é do jardim, ali, né? do jardinzinho. Essa eu tô... Um tom ou um T? Um tom ou um T? 1.000 quilos. Mas, um música tom ou tonelada? ou um T? Qual a música? Manda um tom Qual a aí, melhor vai. escrita no Brasil? Esse eu não conheço. É porque eu já vi, né? Agora pode ser pegadinha aí. Explica pra Uma nós. pegadinha, né? Normalmente É as tonelada, unidades de hein? medida, É. em letra minúscula, é um T, a escrita correta. Nós vemos muitos artigos, né, normalmente de fora, até que colocam lá um tom, um TON, né?
O tom, ele é uma unidade de medida muito utilizada nos Estados Unidos. Tonelada métrica é o nosso, então é 1 T. Tonelada curta é o dos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, tá? Confira aí no Google depois. Mas 1 tom, ele equivale a 2.000 libras, que equivale a seus 900 e poucos quilos. Então não é 1.000 então, quilos exatos. Um tom americano não é uma tonelada brasileira. Mas eles Isso, complicaram, né? Era é muito mais fácil o nosso, né? Entendeu? 1 para 1, né? É 1 para 1, Mas- acabou, né? Nós encontramos até uma dor no coração quando a gente escuta alguém falando lá. Quem é desse mundo? Minha esposa me chama de louco louco da balança. Né? Adriana, um beijo pra Adriana se ela assistir esse vídeo. Mas eu sou louco da balança. E quando alguém fala lá ao No lado, mercado. a grama, eu falei, poxa, não é empresa de jardinagem, cara. É empresa de balança. Então, a fala correta eu acho que passa a credibilidade. Sim. E o ato também de compartilhar conhecimento, que é uma forma também Principalmente pra gente que tá no mundo da pesagem. É isso aí. E você falou um negócio assim, só também, dúvida. Você falou minúsculo. A gente às vezes vê em cardápio de padaria ou pizzaria, tipo, às vezes o KG do quilo com um K maior. Tem essa não? Tem a Tem regrinha? a regrinha. Tem, né? Unidade de medida minúsculo. Seria 1 metro, um M minúsculo. Tem essas Olha, regrinhas. Existe até o espaçamento entre o peso e Tem que a ter o caractere. número e o... Até um tem... caractere de espaçamento. Ah, Tem uma legal, olha regra, só. não é aleatório que deve se colocar. Não é E- só na estética, só no... É, Ficou não. bonitinho. Tudo maiúsculo, né? Que a gente vê que fica mais bonito, né? É Tudo verdade. maiúsculo. É verdade. Boa. Aí você começa a observar agora. Sempre que você vê lá alguma coisa fora disso, já opa, Não, agora já dá vamos pra seguir os gravar. princípios Dá pra gravar. básicos aí do Ó, do legal, mundo da cara. pesagem. Bom, boa, pra quem tá fazendo um trabalho aí, manuais aí que tá começando, ó. Postagens. Postagens Não, nas a redes postagem sociais. sempre consulta Postagem. os analistas justamente pra isso, né? Fala Boa, assim, ó, dá uma excelente. olhada aí pra É, ver isso se aí. não tá... Vou até fazer uma revisão Documentação aqui, ó. nossa tem que estar de acordo, né? Corrigir o Catálogos. blog, Agora tem que ficar atento também às postagens antigas. Falei, É, pô, será que eu então. escrevi alguma coisa? E logicamente Boa. a gente Editar adquire lá. ao longo do tempo, né? Não, boa. Mas vamos falar um pouquinho, a gente falou, ó, vocês trabalham nessa parte de piso, bancada, tendal. Piso, você falou, pallet, até um carrinho, uma Até uma empilhadeira. empilhadeira. É isso aí. E até de dar o exemplo, né? Cara, Qual balança que seria pra essa parte de piso? Vamos dar Uma dar uns nomes. 2180, similar a essa. Deixa eu ver aqui se dá pra puxar. Olha que conceito interessante. A célula de carga, não sei se dá pra dar um zoom. Deixa eu pegar o microfone do Roberto Carlos aqui. Mas a célula de carga ela já tem a castanha, Ah, legal. esferas e a castanha inferior. Legal. Nesse apoio aqui, numa movimentação horizontal, ele fica de certa forma livre. É como se fosse uma prancha aqui em cima dessas 4 esferas. Sim. Legal. Resiste. Ela é projetada para resistir. A nosso time de engenharia, que é um time de grandes nomes, grandes feras. Deixa eu só ver aqui, tá? Oh, que legal, tá mostrando aqui, ó. Então vamos lá. Eles conseguem fazer simulações de carga, tendo todas as informações da empilhadeira, do modo de operação, quanto tempo vai ficar sobre a balança. Lembrando que o instrumento de pesagem é um instrumento de medição. Não é para você colocar as cargas sobre uma balança e deixar lá por horas. No supermercado sim, você sim. não vê lá a balancinha com uma carga em cima da balança, justamente porque é um instrumento de medição. Ele vai ocorrer uma deformação e muitas vezes exige ali uma calibração com uma maior frequência. Certo. Mas aí, voltando à parte de balanças e projetos, existe todo um trabalho da engenharia, avaliando elementos finitos, a formação da chapa, aonde aquela carga concentrada pode ser apoiada sobre a balança e sabendo quais reforços são necessários para daí então a gente conseguir dimensionar a melhor balança para a sua operação. E Legal. esse princípio aqui com esferas, a gente tem 2 modelos, né? A gente tem um modelo com portátil, que é utilizado um pezinho, que ele também tem um conceito de esfera dentro desse pezinho, e temos esse com esferas e chassi. E o uso dessas esferas é que ele permite toda uma liberdade horizontal. Então, você não tem aquele tensionamento sobre a célula de carga. Você permite, de certo modo, uma vida longa ao produto, ao equipamento. Diferente com um pezinho que você, querendo ou não, você, por mais que tenha uma leve liberdade, você vai ter alguma coisa ali travando. Sim, certo. Isso aqui não, ela está livre. O que vai segurar ela para não sair, né, literalmente nadando essa prancha? Esse chassi aqui, ou até a borda do fosso, normalmente eles servem como batente. Então o chassi aqui é o primeiro batente e a borda do fosso também ajudaria ele a limitar esse movimento. Então essa é uma balança de piso.
pesagem de bobina, pesagem de tarugo com berço. Às vezes você coloca um berço aqui que é justamente para apoiar a carga. Você vem com o braço da empilhadeira aqui, com o garfo da empilhadeira, depositar e conseguir sair da balança. Dá pra pesar tudo. Tudo. O princípio dessa balança aqui, digamos que seria um princípio de uma balança rodoviária. Princípio de uma balança rodoviária. Logicamente, proporção, né, totalmente diferente quanto a isso, mas um princípio dentro das classes, né, da portaria. O princípio aqui desse movimento horizontal, né, onde um veículo chega sobre a balança, ela tem aquele movimento, e a própria balança ela bate na cabeceira ali das rampas de entrada e saída, do fosso. Digamos que é o mesmo princípio, logicamente, num mundo menor aqui. Sim. Né? Então, esse é o princípio de balança de piso. A partir de 300 quilos até as 20 toneladas que o Douglas comentou, utiliza esse mesmo conceito aqui de pesagem. Certo. Quais segmentos? Todo tipo de segmento. Você falou tarugo, você falou bobina. 200 quilos, a partir de 200 quilos até 20 Já tem 200 quilos. E aí, qualquer segmento. Eu posso colocar numa indústria que vai receber, às vezes, metal. Sim. Sucata, sucata. fardos de sucata, muito utilizado. Empresa de segmento, né, que está muito em alta. A parte de ESG. De reciclagem. Reciclagem. Eu já vi, por exemplo, às vezes aqueles latões com, um exemplo, cápsula de café. Às vezes eles enchem aqueles tambores com cápsula, usam uma balança dessa, uma balança de piso para pesar. Isso. E no dia a dia o pessoal não deve ter muito cuidado, né? Imagina para ter a resistência, né? Porque Tem que ter robustez. empilhadeira, carrinho, a pessoa chega ali já, né, já bate e tal, tem que ser bem... Isso é importante. É importante sempre mencionar que a gente faz um cálculo baseado no produto que vai ser utilizado. Se é um carrinho, por exemplo, a gente sempre chama de carga concentrada, por causa das rodinhas, né, do rodízio que tem. Então ele tem uma estrutura um pouco diferente. O conceito é igual, mas a gente utiliza de um outro conceito para a resistência da plataforma. O conceito de pesagem é o mesmo, mas a especificação dessa parte de cima aqui ela é um pouco diferente para resistir mais a esse tipo de carrinho. Certo. Então imagina que eu tenho um carrinho onde eu vou passar sempre no mesmo lugar Os o eixos peso, do carrinho, né? Isso. E aí ele tem essas estruturas aqui. que dá essa segurança para você utilizar um carrinho ou até mesmo uma empilhadeira. Olha que interessante, se fosse um carrinho e esse carrinho ele tivesse 4 pontos de apoio, é igual cama de prego. Sabe aquele negócio do cara deita e é mágica? Tem um fenômeno por trás aí, mas é simples. A questão dessas cargas concentradas, cargas distribuídas. Quando eu aplico aqui uma carga em determinado ponto, imagina que esses 4 pontos eles vão nesses vãos aqui. Certo. Coincidentemente. Que num vão que ele não tem um reforço suficiente. Então, qual que é o melhor modo de trabalhar? O cliente ele já indica para a gente o que ele pretende pesar. A gente já vai mensurar com os reforços devidos. Então, de repente aqui, ao invés de você ter uma, eu crio 2, criando esse vão aqui no meio, mas justamente para ele resistir mais a essa movimentação carga concentrada. Diferente de uma carga distribuída. Carga distribuída, toda essa área aqui inferior, você distribui toda essa carga por uma maior área. Sim. E isso aqui é interessante, porque a gente fala assim, a gente pode pesar uma bobina. Mas como que essa bobina vai ser pesada? Se essa bobina vai ser pesada dessa forma aqui, eu tenho uma área maior de contato. Sim. Mas se eu for pesar nessa área aqui, que ela vai estar deitada, então eu vou ter uma área de contato extremamente pequena. E aí é importante analisar isso. Tudo isso é importante para ter a acurácia, para ter um número... E a vida longa, né, do vida longa do equipamento. equipamento. E é Excelente. interessante, né? A balança, ela não tem 3 pontos de apoio, que seria a melhor base de apoio. Nossos microfones aqui tem até esse ponto de apoio, mas a base deles são 3 pontos de apoio. 4 pontos de apoio, se você deformar essa plataforma, começa a imaginar aqui que você vai ter uma pesagem que começa a ficar incorreta, porque ela vai começar a ler por 3 células de carga. Qualquer deformação daqui, um desses pontos que levante aqui, você vai ter uma carga maior sobre 3 células de carga, algo que foi calculado para você pesar em 4 pontos de apoio, e você vai começar a ter desgastes de forma prematura. Você vai ter lá uma necessidade de trocar de célula de carga, pezinho, se for modelo com pezinho, com castanho esfera. Então, por isso, a análise do que você vai pesar é importante. Então, 1.500 kg serve para tudo? Não necessariamente. Sim. Vai pesar? Vai no primeiro momento. Agora, quanto tempo vai resistir? E você falou de Vamos análise, avaliar. né, do que vai ser pesado. E você também mencionou anteriormente de projeto especial. Nisso, tipo, quase a maioria dos projetos que você fazendo essa análise vai ser um projeto meio que customizado, que a gente pode chamar de especial, né? E aí eu faço a pergunta, especial, que de especial já foi pesado numa balança dessa de piso? Especial assim, ou exótico, ou diferente, fala,
Nunca imaginei que isso aí era pesado. Por que que pesam isso? Não sei, porque Coisas diferentes. Uma coisas curiosidade. diferentes. Ela tem um tamanho também. Pesar, eu não vou nem falar desse modelo aqui, mas pesar caixa de abelha, colmeia de abelha. Uma universidade, ela queria fazer uma análise do quanto de mel estava sendo produzido pelaquela colmeia de abelha. Que eles instalaram um caixote, cada um em cima de uma balança 2090, que é o menor, a de bancada, e começaram a monitorar o quanto de mel estava sendo produzido nessa caixa de abelha, essa Olha colmeia só. de abelha. Então, são adaptações que você vai fazendo. Dentro do que uma balança lhe permite, né, e dos recursos dentro da portaria também que são permitidos, você pode criar berço para apoiar uma pá eólica. Eu acho que o Danilo falou até desse projeto aqui, eu não me recordo, mas eu acho que ele chegou a comentar. Até ele conduziu o último projeto que teve, ele acabou conduzindo, mas pá eólica com 50, 60, 80 metros de comprimento, você tem uma plataforma, uma balança aqui num lado, uma extremidade raiz, né? Aquela parte onde você encaixa no eixo, e na outra ponta, que em tese é a ponta mais leve, mas qual que é o princípio disso tudo? Havia necessidade de você deixar de uma forma equalizada, balanceada aquela pá eólica. Então, três pás, se não me engano, são utilizados nesse sistema, e ela não pode ter ali um descompasso. Ela tem que ser toda fabricada de uma forma uniforme. Caramba. Então, você vai mensurando ali, ajustando, lixando onde tem que lixar, e assim vai. Avião também. Avião? Avião. Pequeno Não é porte, no assim, ar, não? né? Põe Pequeno porte. Quanto será que tem o avião do Ney? Vamos pesar. Se forem com dinheiro dentro, É. aí esquece. Aí dá Um- sobrecarga. Em 2014, nas Olimpíadas, a gente pesou prancha de surf. prancha de Caramba. surf numa balança de piso? É, porque qualquer grama importa. E no caso da prancha importa bastante. Importava ali. Não entendo muito de surf, não sou surfista. Questão da mas aerodinâmica, né? é, Pra prancha. sim. Também não entendo. É um dos pontos que eles avaliam pra qualificar o surfista se ele tá Caramba. apto ou não. E aí a gente forneceu algumas balanças para as Olimpíadas de 2014 aqui, justamente pra medir isso. Nossa, a prancha parece ser tão levinha, né? É, Não parece que imaginava. até é uma coisa mais simples, né? Mas você vê como tem... Então, essa de piso, que você fala, pau pra toda a obra. É a nossa, tipo, é uma versão miniatura de uma balança rodoviária. A gente isso pode aí. colocar tudo. Ela é super robusta, até no próprio modelinho, a gente brincando assim, a gente vê que ela Parece um aguenta o tanquezinho, tranco, né? um tanquezinho. E você falou da colmeia também da 2090. Isso. Que são esses nomes, até eu convido o pessoal a visitar o site da Toledo do Brasil. A gente consegue pesquisar por balança de piso, balança de bancada, e cada uma tem o seu nominho, tem a sua história interna, mas o que interessa pra vocês é balança de piso, balança de bancada. É isso E aí. essa aqui é uma 2180, a gente tem a 2090, outros nomes, outros números. Mas vamos falar de bancada agora. É isso aí. A bancada nada mais é do que uma versão, vamos dizer aqui, mais compacta. Essa fica no chão, no piso. A bancada vai estar em cima de uma mesinha. Depende. Não, como Aí que é? entra. De repente, a pessoa ela quer fazer uma pesagem de bombona. Ela pretende colocar 2090, uma bombona com diâmetro razoavelmente dentro do permitido, ali 50 milímetros, 50 centímetros de diâmetro. E ela pode colocar uma esteira antes e uma esteira depois sobre a balança, ao lado da balança. A nossa 2090 tendo uma balança no meio, né? Tendo uma esteira no meio, desculpa. Aham. Você move essa bombona pela esteira, para sobre a balança, faz a pesagem E segue. e segue com ela, entendeu? Aí você coloca, é uma carga maior, questão de ergonomia é ruim. Então você já tem justamente a esteira para facilitar essa movimentação. E normalmente a altura dos olhos também é ruim, que lembra, 50 quilos, é um saco de cimento. Sim. Só o rapaz lá, o youtuber, que consegue levantar vários sacos ao mesmo tempo. A gente, O os Bitelo. mortais, não conseguimos. Posso falar o Mas bitelo. uma balança de bancada é usada também, eu não sei se em todos, mas unidades do correio, né? Sim, E, por exemplo, unidades menores, que você vai postar alguma encomenda, aquela coisa, putz, vai carregando todo tortinho ali, vai colocar na bancada. Nosso Bancada. mundo é privilegiado. O mundo da pesagem é privilegiado. Nós somos uma das poucas empresas que consegue estar em todos os negócios. Tudo é movido Todo mundo precisa à pesar. informação do peso. É. Por mais que as balanças, né, a logística, ela hoje em dia também está atuando com a parte de cubagem, quer saber literalmente qual que é a área, o volume que vai dentro de um caminhão para você calcular e saber quanto você vai ter que pagar, mas você também tem que ter o fator peso, que vai ter uma relação direta com uma carga que o veículo é permitido ali carregar, para saber também se o veículo não está com
um peso em excesso em determinado eixo, para saber se vai prejudicar na parte da frenagem, causar um acidente. Sim. O mundo pesagem é infinito pra gente. E até o modelo, né, Rafa, de bancada, qual que é o mais usual, assim, que geralmente o pessoal compra? E até, acho que vocês comentaram também a questão de, às vezes, utilizado para fracionar, né, algum produto. Então, tem um frigorífico, alguma coisa do tipo. Farmacêutico. Então, Também usa, né? quais são os que são mais usuais, assim, até que o pessoal fica... O Renan, ele esteve, né, recente agora numa visita a um polo farmacêutico, um distrito. Por favor. Distrito? Comente aí, por favor. Chama-se distrito, né? Tá, estive no DAIA. É o segundo maior polo farmacêutico do Brasil, com exceção de São Paulo, que fica em Anápolis, Goiás. Não que só tenha farmacêutica lá, mas a maior parte é a farmacêutica. Mas falando da balança em si, todas as partes onde a gente precisa pesar, a gente utiliza uma balança de bancada. Uma balança de bancada, de certa forma, ela começa até de 2 quilos. É uma balança de bancada que você utiliza numa bancada e vai até 300, eu acho a nossa maior, né? 300 quilos. Então, ela se atende a diversos segmentos. Você pode utilizar para fazer caixarias de produtos acabados, você pode utilizar para fazer o próprio fracionamento numa formulação, ou numa composição de kits, por exemplo, contagem de peças. Então a gente pode contar peças nessa balança de bancada. Então é N aplicações e N segmentos que ela se adequa. E aí a gente tem dos mais diversos tamanhos, né? Dessas balanças mais simples até balanças que são separadamente, né? A plataforma do indicador, onde ela parte, por exemplo, de 23 por 23, uma plataforma menor, que se usa muito em frigorífico. Aquelas bandejinhas que a gente compra de frango, de carnes ali em partes, se monta em cima de uma dessas balanças de 23 por 23, que é a 2096H. E ela vai até 40 por 40, 50 por 50. A gente consegue fazer tamanhos adequados para cada processo. E observem também o seguinte, tá? Me permita. Partir de frigorífico, por exemplo, que você tem uma produção que é empurrada. Então tem suínos chegando, bovinos chegando ali... Cara, você tem que produzir, né? Então você tem uma condição de ter operações ocorrendo ali de 3 a 4 segundos. As peças, as partes sendo cortadas, pesou, olhou, vai Muito embora. rápido, Pesou, né? olhou e vai embora. É algo rápido, a balança tem que ser compatível, ela tem que ser rápida, veloz, mas ao mesmo tempo o coração da empresa é a balança. O produto está passando pela balança. Então tem que ser algo confiável. Indicar por indicar, todas indicam. Agora, é confiável? Se eu colocar um peso padrão aqui, colocar nos cantos, ela tá ok dentro da portaria do Inmetro? Então fica E até o questão de detalhe, tá? desperdício, né? Imagina se contar isso na produção de um ano de uma empresa enorme, de um frigorífico enorme, quanto que isso sairia, né? De custo mesmo, né? A gente brinca que a balança rodoviária é o caixa do fazendeiro, né? Mas todas as balanças são. E mais do que ela ser o caixa, é uma segurança para nós como consumidores. Porque se a gente falar, por exemplo, numa farmacêutica, se você formular um medicamento incorreto, você pode prejudicar as pessoas que estão consumindo, os consumidores. Então ela é extremamente importante. E essa questão de você verificar se ela está pesando correta, da forma que o Douglas explicou aqui, está pesando só em 3 células. Está mostrando um peso, mas é um peso correto? Sim. Será que isso não vai prejudicar depois? Tanto o consumidor quanto o próprio empresário, né? Porque ele pode estar colocando produto a mais no mercado e cobrando por menos, né? Para ficar bem mais fácil, sempre tem a analogia de fracionamento, balança, pesagem, é o bolo. Cara, erra a mão na farinha. Todo mundo gosta de um bom pedaço de bolo, um bolo macio e tal. Erra a mão, põe um pouquinho a mais, põe um pouquinho a menos. A diferença tá aí. E para não ter essa diferença, tem que ter um equipamento padrão, confiável. Um equipamento confiável. Sim. Vamos passar para Tendal? Agora que tem Tendal. Que aí seria o terceiro pilar ali da linha. Da linha. Porque a Tendal é bem diferente, né? Muito diferente. Mas também muito utilizada, principalmente no âmbito do frigorífico, né? Até explica o que é a Tendal, né? Porque eu acho que assim, o nome às vezes a gente fica meio... mas o que seria essa balança? Né? Qual que é a referência? Que é Tendal, né? Tendal. Tendal nada mais é do que o significado de tendão. Então, se utiliza muito para pesagem de carcaças nos frigoríficos. Se coloca ela num trilho, onde você passa com as carcaças através de carretilha, de nórias, que chamam, né? Nórias, que é o termo técnico, vamos dizer assim.
através dessas noras, são carretilhas, se passa a carcaça desses produtos ali sobre essa balança para ela identificar o peso. Mas por que tendal? Normalmente nas carcaças, quando o animal já está abatido, ainda você corre o risco de ter lesões nessas carnes, nessas carcaças. O único lugar que você não ocasiona lesão é no tendão. Então eles prendem no tendão, como o nosso tendão no calcanhar, se prende ali nessa carretilha, justamente para você não ter nenhuma lesão no músculo da carne, não deixar ela mais dura, por exemplo. Então se relacionou o tendão com o tendal e aonde se prende a carcaça no tendão. Entendi. Pô, quase. Eu tinha a referência da churrascaria. Mas a do tendão funciona melhor, viu? Faz mais sentido. Pra quem é do ABC tem a ver aqui com vai churrasco. Boa. Não, mas eu queria fazer até um convite. Vê se você pode me ajudar. A gente... Não, uma boa, seria uma boa. Depois, a gente pode emendar aí. Fazer um merchan aqui, quem sabe. Não, mas a tendal você pesa a carcaça. E a gente teve episódios atrás, muito atrás, onde o Danilo Robson também participou, junto com a Karina, né? Que a Karina cuida da linha de pesagem de animais vivos. E a MGR, ela conversa um pouco com a tendal, porque você faz o controle do seu animal lá na produção, na fazenda, animal, e depois você vai ter, acho que, tipo, uma segurança maior quando chegar na tendal, né? Que tem um trajeto de uma balança, link. tem um link, né, link, de uma balança de um sistema para outro sistema. Tem o link que é justamente a rastreabilidade, né? Você, como fazendeiro, você tem que ter uma segurança, tendo uma balança de MGR, para você saber o que está saindo da sua fazenda, o que você está embarcando no caminhão. E aí você trabalha em conjunto MGR até com rodoviária, porque aí você consegue saber o quanto aquele lote, né, de animais que você está embarcando. Mas quando... Desculpa, já é até sabido pelos fazendeiros que a resolução da balança rodoviária é diferente, né? Você tem uma resolução maior. Mas ali por questão de notas você acaba usando até a rodoviária também. Mas a balança para animais vivos, ela dá aquela acurácia pro fornecedor literalmente falar assim, olha, estou te fornecendo X quilos aqui de bovinos. Até mesmo quantidade, né? Porque vai pesar 1 a 1. Tal. Sim. E a segurança até também dos frigoríficos é justamente você ter uma balança, uma tendal, por exemplo, que ela pesa também não só a carcaça. Existe a situação até de você pesar o animal meio que inteiro. Existem projetos especiais para isso. Foi desenvolvido até um modelo que é uma balança tendal dinâmica pela linha de Win, que é para 1.500 quilos. Caramba. É um animal abatido, mas animal não abatido. separado em... A Karina, ela atua com os animais vivos, a gente atua com os animais abatidos. Ali. Sim. Mais próximo da No final mesa. da cadeia. Desculpa, né? Mais próximos da mesa. E... Não, mas tem esse link, né? Porque você consegue... Você falou rastreabilidade, né? E isso até para questão de sanitária também, né? Porque assim, a gente precisa sempre ter esse histórico, né? Da onde que veio a criação e até a questão... Uma coisa que eles comentaram bastante também é como que varia, né? Depois do que abate, tem também a questão de água, de toda uma questão que também pode influenciar no peso ali, né? Do animal, né? Quando o animal chega no frigorífico, ele fica na chamada dieta hídrica, né? Então, ele fica à base de água, justamente para fazer uma limpeza interna, né? Dentro do próprio animal, para que quando você for fazer um abate dele, você tenha o menos de dejetos ali, né? De coisas ruins, vamos dizer assim. É do próprio animal. Então, eles fazem essa dieta hídrica, então quer dizer, o animal perde peso. No próprio transporte, ele gera o desconforto que dá estresse no animal, que pode gerar algum resíduo ali. E essa dieta hídrica elimina isso. E aí, quando vai passar numa tendal, por exemplo, provavelmente o peso vai ser diferente. Até mesmo o animal por inteiro, vamos dizer assim, ele abatido ali por inteiro, já tem uma perda de sangue. Então, o que realmente os frigoríficos pagam para os produtores não é o que saiu da fazenda. É o que já está ali no frigorífico que passa numa tendal. Então, extremamente importante essa balança ela ser de acordo e compatível com o que o produtor quer conferir, né? E lembrem de novo, hein? A produção de um frigorífico é uma produção empurrada. Então, ali estão mandando para você N caminhões com N animais e vai chegando. Então, você tem que... Não pode parar, né? Você não pode parar. Não é a produção de um veículo ali que você vai puxando peça. Não dá uma pausa na produção.
é empurrado, tá chegando animal, você tem que dar conta daquele Não, e ali, o tem que pensar na tempo, sua né? câmara fria também para Perecível, né? Então não é Sim, algo que dá pra você validade. estocar, então tem todo um... não pode haver falhas nesse processo. Não pode haver falhas. Assim Tudo como você tem um outros, mas tempo, esse né? daí ainda é crucial, que envolve a parte de pagamento e pagar correto. Ser E justo é o na tempo, né? Você negociação. corre contra o tempo. E nesse aspecto ele entra no assunto legal agora, porque você falou de rastreabilidade. Você tendo informações, dados é muito importante nesse caso para agilizar os processos. E aí a gente entra numa área que agora a gente vai falar bastante, que é essa parte de gerenciamento, rastreabilidade, que é o aquém da balança, é o a mais, né? Que é os softwares Sim. que vem junto. Eu queria falar pra vocês a importância. Você já falou, tipo, vamos agilizar. Não pode parar. É uma produção empurrada, pode parecer meio forçado, assim, não, mas o negócio tem que acontecer porque produtos perecíveis, Sim. são animais, aí tem a qualidade e tem que agilizar. Eu sempre relaciono com o número de supermercados que existem, né? A gente lida muito com o supermercado, né? No varejo. Quantos supermercados existem pra gente abastecer, né? A gente, que eu digo, os frigoríficos, tem que abastecer. Verdade. Então, não tem como eles ficarem, vamos parar meio-dia a produção. Deixa uma semana, né? Pra ver como que ia ser o abastecimento. E assim, você pega, por exemplo, um frango, 40 dias ele vai pro abate. Se ele ficar 42 dias no aviário, é prejuízo. É verdade. Porque ele não vai engordar proporcional a esses dias. Eu vou dar a ração para ele e aí o produtor, né, o criador vai receber o mesmo. Então, a gente precisa estar colaborando. E aí a gente entra na parte do software, que é onde a gente consegue ajudar além da balança. E aí a gente tem o nosso software, o MWS, que ele consegue auxiliar isso e garantir essa rastreabilidade. Desde ali da parte do abate, né, onde os animais estão ainda pré-abate, vamos dizer assim, que eles já estão separados em lotes do que vão abater, de acordo com os produtores, com as suas regras ali do frigorífico, até sair lá no caminhão, no embarque, para passar numa balança rodoviária. Certo. Então é um software bem completo e complexo. A gente falou dos nomes das balanças, né? Dos nomes, né? É 2090, 2180... MWS, eu sempre peço pra todo mundo aqui, sopa de leite, me explica, é uma abreviação, o que é MWS? A gente já falou aqui, né, acho que o Freire falou, mas me relembra, por favor. É uma abreviação de Moveway System, né? Então nada mais é do que um sistema de pesagem, mas ele não é só um sistema de pesagem. A gente fala que ele é um sistema de pesagem com rastreabilidade e movimentação de materiais. Não necessariamente eu preciso movimentar o material pesando. E aí que ele vai além. Por mais que a gente está no mundo da pesagem, a gente consegue envolver mais coisas. Desde a armazenagem, a movimentação de estoque e tudo mais, sem olhar propriamente dita a balança. Então a gente consegue ir além dele com o Moveway System. Os clientes, eles estão cada vez mais se surpreendendo com a Toledo, né? A gente passa ali de ser uma fabricante de balança e equipamento de hardware, e nós já migramos já para uma fabricante de software, já bem falado. Então, nós temos um time de engenharia incrível. Não só um time de engenharia, você tem que ter um time por trás aí que é para fazer o pós, né? Tanto a instalação, o suporte. Então, nossa engenharia mecânica, de novo, somos engenheiros próprios, não é algum time terceirizado. Pode haver alguma contratação, mas estamos um time de engenheiros contratados, engenharia mecânica, elétrica, parte de software, grandes programadores. Então, ter todo esse suporte por trás aí para a gente desenvolver, estar antenado em tecnologias, disponibilizando ao cliente a segurança do dado, que também é algo fundamental para tudo aí, é algo ponto-chave para a gente. Então, a gente não faz software por fazer, a gente pensa em todos aqueles princípios básicos, ponto-chave, segurança, para dar ali todo aquele apoio e aquela devida, literalmente, segurança ao cliente para ele poder operar e saber com que ele vai contar depois numa eventual situação. E uma dúvida que eu fiquei assim é a questão de rodar o software, né? Porque vocês comentaram até de ambiente, assim, às vezes é um frigorífico, é um lugar que às vezes está úmido, tem toda essa questão de ser um pouquinho mais resistente. Geralmente o software, ele só roda em um computador ou ele pode rodar no indicador também, que a gente já comentou aqui, que ele funciona como seria um tipo de um computador também acoplado com a balança, né? Até o próprio nome, né? Esse modelo que está aqui é o TI 400. Na constituição dele foi terminal indicador. Então ele é muito mais do que um simples indicador ou mostrador de peso, como popularmente é conhecido. É um display. Ele é um terminal. Então a gente consegue embarcar o MWS dentro dele
e a gente elimina o computador da área. Justamente nessas áreas onde são ambientes agressivos, que necessitam de umidade, numa farmacêutica, por exemplo, que você exige uma limpeza constante, existem computadores adequados, a gente consegue fornecer isso também, onde o cliente, não, eu quero ter porque eu quero ter outros aplicativos ali instalados. Tranquilo, sem problema. Mas onde não precisa, a gente consegue atender direto no indicador. Então a gente tem diversos recursos, o MWS está embarcado dentro dele. Então, para quem já tem esses indicadores, por exemplo, e queira adquirir o MWS, é um passo à frente que ele já deu. Entendi. Ele já tem o mínimo necessário, que é o hardware, que é o equipamento. Então, a gente trabalha direto aqui. E quais os ganhos? Por exemplo, eu tenho um indicador e eu não preciso de um computador. É só espaço físico? Não, o que mais que eu posso ter de ganho? O principal é o espaço físico. Se você pega, por exemplo, até mesmo numa farmacêutica, tudo é muito caro numa farmacêutica porque tudo exige ser caro, né? É o valor do investimento versus o retorno que você tem. E até mesmo legislação. Então você tem tudo de inox, num ambiente bem controlado. No próprio frigorífico também, você tem espaços, normalmente linhas de produção, por exemplo, de isócias, que são bem apertadas porque você precisa ter muito aplicações ali que necessitam de espaço. E você não tem como construir algo muito grande. Então, você acaba tendo uma operação bastante enxuta. Então, o espaço físico é o ponto principal. Mas a gente acaba sempre levando em consideração a questão de mão de obra. Você ter um computador não é só ter o equipamento físico. Você acaba tendo que ter sistemas operacionais, alguém para dar manutenção nesse sistema operacional, no computador, troca a placa, atualiza sistemas, Windows e tudo mais. Então você elimina tudo isso. Você tem uma balança. E a gente até brinca com os clientes, né? Que são normalmente os cabeças do projeto, né? Os que são coordenadores do projeto. Pro operador, ele está usando uma balança. Mas você está controlando ele lá de trás, entre aspas, controlando. Você está olhando o que ele está fazendo. Mas pro operador, ele está operando uma balança. Para você orientar ele no processo, é muito mais fácil. Né? Porque sempre existe aquele receio. Pô, o cara tá me vigiando. Sim. Alguém tá me vigiando. Sim. Não, você tá usando uma balança. Sim. E aí entra o ponto-chave que ele comentou sobre espaço. Um metro quadrado cada dia é mais valioso. Isso é um fato. Então, muitas pessoas estão migrando para software. Não tem muito para onde correr. O software que vai te dar um norte ali sobre como utilizar a mão de obra melhor, como utilizar o próprio espaço melhor, fazendo aquela parte de gestão de armazenamento. É como se fosse época de verão e inverno. Quando chover, o que você faz? Na sua casa, você prepara aquelas roupas de inverno, né? Preparando para o verão, você guarda as roupas de inverno, as blusas e pega as roupas de verão. O software ele pode te dar essa condição também. Você tem uma logística que você está operando numa maior frequência em um determinado produto, qual que é a ideia? Ele te dar ali uma ideia de trabalho para você colocar esses equipamentos que são mais utilizados mais à frente para você pegar ela mais rápido, para ter esse tempo de atendimento mais rápido. Então, toda essa inteligência ela está ligada diretamente ao software. Tempo é dinheiro, literalmente, para esses caras, espaço é dinheiro. A mão de obra está cada vez mais difícil. Aí entra aquela discussão que a gente bate sempre. A gente está roubando o trabalho de alguém nessa condição? Muitas vezes é por conta da falta da mão de obra. Falta de mão de obra. Então, numa dessas, você já tem que ter toda a instrução de trabalho dentro do software para instruir, olha, coloca X quilos nessa balança, opere daquele material, daquela localização, que é justamente para facilitar até mesmo a parte de conhecimento, né, que se perde ali. Ela vai te dar todas essas instruções de como agir em determinadas ações, em determinados momentos, né? Então, o software ele tem uma ligação direta com isso daí. No período da pandemia ficou bastante claro isso pra gente. A procura por software aumentou abruptamente porque eram pessoas em casa que não podiam estar disponíveis. Eram pessoas que às vezes estavam lá localmente, mas corriam risco. E se você tá tudo na cabeça de uma pessoa só, a empresa para. Então, quando você tem um sistema que ele faz a gestão do negócio, isso é melhor. Porque o operador ele tem que respeitar o que o sistema está fazendo. Até para o operador ele se exime de qualquer culpa. Sim. Porque ele está respeitando o que o sistema está mandando. A nossa função como fornecedor é garantir que o sistema esteja correto. E aí pronto. E até pela quantidade não seria possível, né? Imagina você gerenciar um frigorífico, toda pessoa fosse pegar um caderninho, anotasse cada pesagem, depois conferir. É impossível. Esquece. Depois ir lá seria tentar impossível. Na frente do Excel lá e digitar. Agora você imagina um frigorífico recebendo 10 mil cabeças
10 mil suínos dia. Possível. E lembra que é entrar e tem que sair, né? É. Então, Sim, câmera de fria, rápido vai e aí- trabalhando. Então tem que ter um... Cara, haja caderno. 2, 3 3 dias. Imagina se fosse no caderninho. Então. E ainda existem. Sim. Existem. Por isso que a gente tá aqui pra E a mostrar pessoa que é que tá possível. na dúvida, né, Rafa? Até pensando assim, numa maneira bem simples mesmo, assim, a pessoa já tem um negócio que poderia incluir essa parte desse software. O que você falaria pra ela, assim, de uma maneira, tipo, de 3 benefícios? Quais seriam esses benefícios de falar assim, ó, investe nesse software que você vai ter esse retorno já garantido só pela essa questão de... Não pensando só no frigorífico, a gente deu um exemplo É. legal, mas assim, outros setores que essa parte de que o software gerencia, que faz o rastreio, que o MWS atua, pode te ajudar. Posso? Por favor. Eu quero trazer um caso que uma cliente nossa, ela do setor alimentício, a gente foi visitar ela, um pós-venda, né? E ela trouxe pra gente algo que deixou ela muito contente naquele momento. A Anvisa vai auditar esse pessoal e ela não avisa. A Anvisa não avisa, né? Ficou meio estranho. Mas ela simplesmente bate lá, ó, quero auditar aqui, me mostra se você tem rastreabilidade no processo. Ela nos comentou que antes de ter o sistema, ela demorava aproximadamente... na verdade, assim, demorava muitas horas, aproximadamente 4 horas, que é o tempo que a Anvisa exige, aproximadamente, eu não tenho certeza, mas que a Anvisa exige para demonstrar. Com o sistema, ela mostrou em 40 minutos, ela mostrou. Meia hora, 40 minutos ela entregou, a Anvisa virou as costas e falou assim, obrigado, você tem rastreabilidade, tô satisfeito. Caramba. Então, assim, o controle da produção com o sistema é garantido. E é muito rápido dela obter, porque está tudo armazenado num servidor, numa base de dados, onde ela consegue buscar isso rapidamente. Então, é um caso até que a gente tem falado, porque pra gente é satisfatório ver que ela teve benefício com o sistema. Não é só você ter os dados ali, mas o que eu faço com esses dados, né? O que eu ganho, né, com isso? O que Qual me traz é de benefício, né? Não, e agilidade, absurda. Você falou 4 horas, 40 minutos. É. Esse ganho de tempo numa produção, pensa, por exemplo, voltando no frigorífico, recebe 10 mil cabeças de suíno num dia. Imagina você ter que parar 4 horas ali da Então, produção. é um Quantas negócio cabeças deixam de chegar, de ser imprevisível, né? entregue, Porque o produto perecível. Exato. se você estiver fazendo alguma produção crítica, você não pode parar, porque não dá pra você falar assim, animal, espera aí, não estraga não. É. E aí a gente volta também pra parte humana, né? Por exemplo, se a gente falou de mão de obra, mas olha o estresse também que seria parar pra pegar esses dados, demorar 4 horas pra fazer esse levantamento, sendo que o sistema, né? Imagina, a gente conhece um pouco o administrativo, aqueles gaveteiros, né? Eu sempre faço essa correlação. Imagina, você tem que buscar nos gaveteiros, ter uma ordem lá no gaveteiro, tem que ficar procurando. Produção desse dia aqui, ó, a ordem de produção. Se perde um papel, né? E aí? O papel vai amarelando, né? Antigamente o papel amarelava, sei lá, se tem uma caneta ruim. Tudo o custo de arquivar isso. Espaço físico, que a gente tá espaço. falando de espaço físico, né? Então, o software ele vai muito além do que ser só um software, né? Do que só olhar a pesagem. É o que ele traz depois. Uhum. Voltando essa parte de software também, a forma que ele está sendo comercializado hoje, né? Existia muito a venda do software, né? Aquele pacote todo, e existe também a parte do literalmente vender um serviço. Então as pessoas deixam ali de investir em servidores, parte de TI, infraestrutura, e a gente passa a migrar também para a nuvem. O MWS ela está migrando, ela não está completamente na nuvem, a parte de autentificação já está na nuvem, né? Mas a outra parte está migrando aos poucos. Uhum. Vai transformar tudo de uma hora para outra? Não vai. Hoje a gente ainda tem o software local, a gente enxerga que alguns clientes necessitam dessa aplicação local. Uhum. Já outros clamam para ser tudo na nuvem. Então, são tendências, e para alguns clientes vai ser necessário, e para outros também nem sempre vai ser aquilo que vai ser o mais importante para eles naquele momento. Agora, o ponto é, a gente tem que estar antenado nisso, né? E até mesmo voltando um pouco mais, a definição de um software, a definição de uma balança, ela exige que tenha ser feita uma análise antes. E a gente tem todo um corpo de vendas, um time de vendas especializado, e ainda tem uma base interna dentro da Toledo especializada nesse assunto, que aí é válido aquele convite para uma visita para um café e literalmente abordar as necessidades e as demandas. Logicamente tempo é dinheiro, mas
se poupa muito dinheiro nessa movimentação toda. E muito tempo também. Uma conversa antecipada com um dos nossos especialistas, o nosso responsável por solução, você ganha muito lá na frente. Você já sabe a balança mais adequada para aplicar, você sabe qual software seguir, você sabe quais integrações serão necessárias. Muitos deixam só a balança como um simples equipamento e para o final, e não é essa a condição. Tem que ter ali um trabalho feito antes, e a Toledo Brasil ela tem essa espécie de consultoria. E de novo, como a gente atua em todos os mercados, para a gente é muito fácil, ele é aquele dialeto, é algo comum para a gente, entendeu? Então a gente pode ajudar, ainda mais hoje em dia que as empresas elas acabaram enxugando mais. Estão enxugando mais conhecimento que foi perdido. E nós temos todo esse conhecimento que a gente está disponível aqui, cliente, nos convide para uma conversa, para fazer uma especificação, para fazer todo esse alinhamento, porque é importante para a empresa, para nós também, para não chegar lá na frente e ter outra surpresa e tentar melhorar e você ver que tem aquela pedra ali para mover é mais difícil, então fica o alerta também. E você falou, porque às vezes o cliente, a hora que a gente começou a falar sobre piso, bancada, tendal, e agora a gente está falando de software, o cliente procura, acho que a primeira ideia é eu preciso pesar. E como que é para vocês esse contato? Porque é muito além da pesagem. A gente hoje bate no peito e fala, a Toledo do Brasil não é uma indústria de balanças somente. A gente deixou. Tá no nosso DNA, mas a gente é mais, a gente é tecnologia. Somos uma empresa de software também, né? Fabricante de software. O Gabriel e o Aécio vieram aqui e pelos números, nossa, a gente tá muito bem enquadrado nesse aspecto. Mas como é para vocês? Porque é uma parte de você educar o cliente. É aquilo que você fez da miçanga quando você era garoto, hoje você transferiu isso para só não falar que eu roubei. Boa. Já tava levando, cara. Deixa ele aqui na PZ. Mas hoje você tem que transferir isso para os seus clientes, porque você acaba ofertando algo diferente, educando ele, né? Como que é isso para vocês? Até trazendo esse que o Douglas falou, né? Nossos vendedores, eles são chamados de RPS, responsáveis por soluções. A solução, muitas vezes, o cliente ele quer pesar. Mas a solução não necessariamente é uma balança, ou apenas uma balança. Então, a gente trabalha muito nisso de propor para o cliente, vamos fazer algo maior e melhor. Né? Justamente para você ter, eu quero uma balança. Tá bom, uma balança pode resolver? Será que resolve uma balança? Se você pega num ambiente farmacêutico, por exemplo, uma balança, ninguém aceita somente uma balança. Você precisa ter um sistema por trás gerenciando essa balança, porque você precisa ter controle sobre isso, você precisa ter auditoria sobre isso. Então, você precisa ter muito mais que uma balança. Por isso, a gente se transformou numa empresa de tecnologia. Porque uma empresa que vende só balança, talvez ela tenha uma vida não tão longa que nem uma empresa que vende uma solução completa, né? E aí, também, a gente trafegando nesse mundo de negócios, assim, a gente começa a trazer para outros mercados aquilo que dá certo. Eu fiz um tal case em tal lugar. Mas será que nesse mercado aqui dá certo? Deixa eu trazer essa experiência. Aí isso vai cruzando caminhos, né? Eu acho que a gente percebeu isso, né, Rafa, aqui no podcast. A gente entendeu melhor o quanto que é valoroso você ter experiência de mercado. Porque, assim, vários momentos a gente falou assim, mas por que é o diferente da Toledo de ter anos de mercado? É que a gente já testou muita coisa, já fez coisa em campo, já viu o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, eu acho que esse tempo é algo que, assim, é muito precioso. Sim. Porque qualquer pessoa fala assim, por que não entra um concorrente ali e faz a mesma... Mas não é assim que funciona. Esse tempo de experiência, realmente, ele é muito válido no mercado, porque ele atinge exatamente os segmentos que a gente precisa. E como o Douglas falou, a gente atua praticamente em todos os segmentos hoje. Então, assim, isso acaba tendo mais experiência e pode até ajudar outros setores, né? Se com balança a gente estava em todos os processos de tudo que é empresa, imagina agora, que não é só balança, tem tecnologia, tem software, tem um monte de coisa. Então agora a gente está em todo lugar. Em todas as fases. Em todo lugar e de todos os lugares. Sim. Essa semana tá tendo a Intermodal no AMB. O Igor fez um vídeo lá mostrando a integradora, utilizada muitos em portos, em mineração. Acompanhando pelo celular. Ótimo. Tá acompanhando o peso. Um gestor, tá viajando no outro país e tá acompanhando o que tá acontecendo na balança. Isso é tecnologia. Boa. Caramba, bonito, Você né? vê que bonito, cara. Acho que agora é aquela hora, né, Rafa? Sim. Já deixa aquela... tá meio filosófico. Já começaram essa parte bonita, filosófica. Acho que agora é aquela... É a dica de peso, né? Que cada convidado já deixa aqui pro
pro pessoal. E a hora de vocês olharem pro telespectador do podcast, tocar no coraçãozinho deles e falar, olha... E dar a sua dica. Eu não vou dar. E não é só profissional, né, Rafa? Achei que A você ia gente deixa bem achei que você ia aberto. dar a dica. A gente deixa em aberto aqui, porque assim, pode ser algo pessoal, que vocês aprenderam também até com essa experiência na Toledo ou fora dela. E aí ver quem começa. Não sei se o Rafa ou o Renan Você que ou o está Douglas. assistindo até aqui. Então vamos lá. Boa. Eu acho que a questão do aprendizado, né? Tenho familiares, minha mãe também é professora, meu pai também incentivava bastante os estudos. Então, estar sempre antenado, buscando conhecimento, que seja uma pós-graduação, uma formação continuada, lendo um livro, antenado, sites de literalmente política, economia, investimentos, como que está rodando a indústria em tecnologia, tem que estar antenado. Literalmente o ato de servir eu acho que é importante. Literalmente você poder ajudar a pessoa, aquele apoio que você precisou no começo, de repente você, poxa, não tive, mas eu vou dar esse apoio para a pessoa aqui. Então, estudar é fundamental, o ato de servir e, logicamente, sempre aprender uma coisinha nova, né? O coleguinha tá ali fazendo alguma coisa do lado, já apoia ele ali, tenta dar uma ajuda, vai aprendendo, vai pegando insights que você pode usar no seu dia a dia, que é de uma outra área totalmente diferente. Então, acho que esses pontos para mim são importantes, né? Logicamente tem outros, mas nesse momento Pô, o ótima ato de dica. servir, aprendizado e, logicamente, sempre aprender uma coisa nova e poder ir multiplicando tudo isso. Boa. Estar preparado. Boa. Aumentou agora. Pega né? essa bomba agora, Renan. O nível subiu, né? Acho que o principal é o aprender, isso é extremamente importante. Trago isso de mim, da minha vida. Eu brinco que eu naveguei no hardware, no software, na elétrica, na elétrica e eletrônica. O que isso me traz? Isso me traz o que eu sou hoje. Me traz o aprendizado do que eu sou hoje, né? Por mais que eu não exerça, te traz esse conhecimento. Então, acho que o aprendizado, fora daquele onde você tá, te traz coisas novas. Te traz possibilidades de coisas novas. Te abre caminhos, isso é absurdo. Te mostra caminhos também, porque acaba trazendo opções para você e te tira da estabilidade. E principal, conversar, falar em público. Acho que isso nós dessa geração e de quem é mais novo precisa muito aprender a falar em público. E a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente tava conversando, falar na câmera, né? Quando a gente começou a fazer os vídeos, era algo bem travado, assim, bem mais difícil. Já não é tanto hoje, porque você vai aprendendo a falar em público. Você vai fazendo palestras, você vai apresentando. Então, falar em público é extremamente importante, porque você precisa conversar. É diferente da gente conversar numa mesa aqui. Uhum. Quando você está na frente de diretoria, de presidentes, você tem que saber se portar. Então, eu acho que o principal que eu falaria é aprender a falar em público. Eu acho que isso é extremamente necessário hoje em dia. Total. Exercitar a comunicação, né? Comunicação, Eu vou até alongar um pouquinho. Você falou um negócio bacana. E no começo do episódio a gente falou. A gente vai deixar aqui, né, o LinkedIn de vocês, para todo mundo acompanhar os vídeos produzidos por eles. E eu queria falar desses vídeos, porque não é algo simples. Parece fácil. Sim. Mas você tem que planejar um roteiro, você tem que aprender a falar com a câmera. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, como que foi, se isso ajudou a vocês a falarem em público, a falarem melhor com outras pessoas, ou se foi ao contrário, tipo, se apresentar em público ajudou vocês a falar com a câmera, que parece fácil, mas aí você não sabe pra onde olhar, eu vou olhar pra lente, não vou olhar pra tela. A gente fica um pouco perdido e falar em público também. Você, às vezes, fica um pouco desnorteado. Conta um pouquinho dessa experiência e como que tá sendo esses projetos. Isso é algo que tá literalmente Isso é nos culpa dele. ajudando. É culpa dele. Essas obras de arte. A gente até de antemão a gente deixa um abraço aqui e logicamente sempre lembrar das pessoas que nos ajudam, né? O Eric Ride, que está nos ajudando bastante com essa parte de imagens, edição ali, e com criação também, Leonardo também, Renanzinho também faz parte do time, o Rian que acabou de ir para uma outra linha também. Agora já o que está chegando o Eduardo também. Esqueci de alguém? Não, por enquanto não. Bom, por enquanto não.
Mas esses insights, eles surgiram de uma demanda que era, a gente precisa mostrar mais dos nossos equipamentos, a gente precisa chegar mais da conotação nós, colaborador, não só da empresa, que você já faz esse trabalho muito bem, mas a gente também precisa ali falar o que a gente conhece e compartilhar. Literalmente o ato de servir também entra nesse aspecto. E nós também tínhamos uma convenção em andamento e uma forma até de apresentar o time. Falou assim, poxa, vamos soltar cada sexta-feira um conteúdo novo que passe literalmente, pessoal, a convenção vai ter reunido todos os vendedores, os analistas aqui desse time de piso, bancada aqui, são esses. Então a gente foi soltando conteúdo, o pessoal falou assim, poxa, aquele cara ele conhece, ele sabe do que está falando. E logicamente eles iam palestrar também, né? Então todos eles acabaram fazendo essa palestra, mas não só esse ato de mostrar para o nosso time interno, a gente queria alcançar ali outros clientes. Então quando a gente começou a enxergar que clientes dos mais diversos segmentos, das mais diversas áreas e patentes das empresas estavam curtindo, literalmente assistindo, vendo esse conteúdo, nos chamou a atenção e deu aqueles insights, falou assim, precisamos produzir mais. E literalmente esse o caminho. Não adianta ficar também só num tipo de promover ali alguma coisa. A gente tem que estar ali em todos os pontos, em todos os meios de comunicação. E a internet hoje, YouTube, LinkedIn, Instagram também está sendo feito um bom trabalho, um excelente trabalho. E foi aí que começamos a iniciar esse trabalho, e outras áreas também a gente já tenta ali colaborar de algum modo com o que a gente já conhece já, e com o time de vocês sempre com essa parceria. A gente aproveita para agradecer, né, Rafa? Sim, toda a equipe, assim, a gente tem... É excelente o trabalho, vocês são autoridade nesse assunto. Piso, bancada, tendal, é a cara de vocês. E vocês estão mostrando isso, e como você falou, vocês estudaram muito. Estudam ainda muito, e a melhor coisa, vocês passam esses ensinamentos, esse conteúdo. Porque também é uma coisa legal você estudar, mas você aprende dobrado quando você ensina, né? Isso aí. Desperta conversas. Sim. E te traz o aprendizado, né? Porque você vai chegar num cliente e você é a autoridade. Sim. Você é a Toledo ali naquele momento. E você tem que saber o que tá falando. E aí você tem portarias, você tem normas, você tem legislações, você tem tudo isso que envolve que você tem que estar bastante seguro. Uma pedra tirada, a gente já sabe o que acontece, então você tem que estar bastante seguro. E aí o aprendizado traz muito disso, né? E aí trazendo os vídeos é muito nesse objetivo de também sabemos, né? Também podemos te ajudar, né? Então vai muito nesse caminho de exportar conhecimento. Pô, fantástico. Oh, louco, lindo, né, cara? O Renanzinho sempre acaba com uma frasezinha. Ele tá pegando aqui os... Tá. Show de bola. Aproveitando os ganchos. Renan, mais algum questionamento aí? Olha, acho que foi uma grande aula novamente aí, né, Rafa? Toda vez um podcast, inclusive até o canal serve muito para isso, né? A gente acaba passando essas informações a mais, com mais tempo, mais detalhes. Isso acho que tanto para nós aqui da Toledo, quanto para os clientes é importante também a gente ter esse material. E a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi um episódio muito bom, uma linha bem específica, que a gente precisava de mais informações. A gente é tendencioso, porque quando eu pergunto pra gente do MWS, a gente gagueja. Então, é a terceira pessoa, são vários convidados, terceira vez que a gente aborda esse assunto, estamos aprendendo. Mas agora ficou claro. Não, agora tá agora bom. Tá Vamos gravar um vídeo. Vamos gravar um vídeo. Aí, já fez o convite. Vamos fazer uma extensão desse episódio no LinkedIn. Fechou. Agora vocês vão ver, vai sair no LinkedIn do Douglas, do Renan. Tem que ficar atento. Tem que acompanhar todos. Tem que acompanhar todos. Tem que seguir todos. Vai que aparece o Eric postando alguma coisa aí, então vocês não sabem, então fica ligado. Boa. Beleza? Gente, muito obrigado. Muito obrigado por esses ensinamentos, por compartilhar esse conhecimento. A gente sai daqui sempre mais sábio. Ó, profundo. Tentei. Chique. Nós agradecemos muito também, né? A gente sabe nós temos um time de comunicação, né? Dentro da Toledo, não é algo também contratado. A gente tem um time de comunicação dentro da Toledo e são feras. Eu falo pra você também, vocês são caras gigantes. Obrigado. E essa parceria é um aprendizado pra gente também. Vendas tá ligado diretamente com essa parte. Sim. Então a gente aprende com vocês, a gente tenta compartilhar também, a gente vai fazendo com que a empresa cresça, com nós também, como pessoas, a gente acaba crescendo também na vida profissional também. Com certeza. É sempre um prazer estar junto com vocês aqui. Beleza, gente. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai... Renanzinho. Valeu, cara. Renanzinho. Muito obrigado. E galera, obrigado por você que ficou até aqui no episódio. Ó,
Não deixa de seguir a gente no YouTube, em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, tanto da Toledo do Brasil quanto das feras que aparecem aqui. E os cortes. E os cortes Fica também, atento né? aos cortes Fica também. atento aos cortes. E se você chegou até o final, eu gosto de fazer isso. Sei que você não toda hora que faz, mas chegou até o final, comenta aqui com a hashtag PuroSangueTBR. Eu gostei dessa do Puro Sangue. Essa foi É bonita, forte, foi né? bonita. Eu gostei. Imponente ali, né? É, imponente. Mas, gente, muito obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima.